Caracteriza-se que uma pessoa que decide viver para Deus passa em algum momento por um encontro pessoal com Sim. Cristo, né? O Senhor chega a apontar esse encontro ao campo de férias, à renovação carismática ou a qualquer outro movimento ou momento que o Senhor viveu dentro da igreja que ali virou a chave para um novo Sim, Duarte? sim. Então, é difícil, porque não houve um momento assim tão... Porque antes do campo de férias eu tinha fé viva, não é? Sim. Eu lembro-me que um dia, não sei quantos anos eu teria, mas eu diria 12, 14. Eu lembro-me um dia eu estar na missa, e na missa nós ajoelhamos, levantamos, sentamos, Sim. fazemos várias coisas. E eu pensar comigo e dizer, eu tenho que decidir se eu acredito no que estou fazendo, porque eu me estou comportando como se visse o que não vejo, como se Deus está aqui, mas eu não estou vendo, não é? No ajoelha, não é? Mas isto foi um pensamento rápido e eu respondi muito rápido, não, eu acredito, não é? E isso ajudou-me muito, eu lembro perfeitamente dessa experiência, porque a minha adesão a Deus foi muito pessoal, não é? Se os meus pais não vierem, como eu dizia, depois mais tarde, nas férias com os amigos, os meus pais não me disseram, tens que ir à missa, não é? Eu quero, não é? Portanto, mesmo antes do campo de férias e disso tudo, a fé já lá estava, não é? E que foi transmitida num contexto familiar muito sereno, não é? Muito normal, não é? Foi tudo crescendo, etc. E depois, aquela base boa, digamos assim, era como a terra pronta para outras sementes germinarem. Sim. Depois Deus começou, e sobretudo Nossa Senhora, quer dizer, Deus é sempre, não é? Através de Maria, foi-me trazendo para mais perto, não é? Por causa da mensagem de Fátima, não é? Depois foram os primeiros sábados, eu comecei a confessar-me por causa da mensagem de Fátima, todos os meses. Sim. Então a confissão todos os meses foi um passo, mais um degrau na minha relação com Deus. Depois foi ler o Novo Testamento, depois foram as aparições de Nossa Senhora. Tudo isso foi uma revolução, né? E eu fui sempre dizendo sim. E no fundo só para quando a gente quiser, né? Deus vai entrando, vira a nossa vida do avesso para melhor, né? E como eu digo, e depois foi entrando em muitos outros movimentos. A renovação ajudou-me muito na oração, no que é rezar, né? Falar com Deus, na adoração, na maneira de viver a palavra também, muitas outras coisas, né? E portanto cada coisa foi dando mais profundidade à relação com Deus, né? Tudo foi acontecendo, houve ali uma fase que eu diria uma certa mais intensa, né? Que uma espécie de voracidade espiritual. Sim. A gente quer tudo, né? E lê tudo e faz tudo e vai a todo o movimento. Sim. Então tinha fases em que numa semana eu podia jantar em casa uma noite, né? Portanto eu tinha as aulas na universidade, chegava no fim do dia cansado e à noite ia para a paróquia para um encontro de meditação da palavra, e depois no dia seguinte era o grupo de oração, e depois no outro fim de semana era um retiro não sei aonde, e então houve ali uma fase de muita intensidade em que eu fiz muita coisa, digamos assim, e que foi bom. E depois num primeiro momento, como eu dizia, veio a questão da vocação à santidade. Sim. E daí a origem do meu site que eu fiz, santidade.net. Essa foi uma ideia que marcou sempre, que no fundo, e a grande dignidade que é o batismo. Eu vejo que as pessoas não têm noção, não é, da grandeza do batismo. A gente pensa, é padre, certo, padre de facto é uma vocação única, mas ser filho de Deus é a maior dignidade, não é? E eu ainda não encontrei ninguém que no seu cartão de visita pusesse debaixo do nome Filho de Deus. A gente sempre põe engenheiro, professor, Filho de Deus. Nada se compara, né, a sermos filhos no Filho. E depois num segundo momento é que veio a questão da vocação e foi uma espécie de surpresa. Eu não reagi muito bem num primeiro momento,
porque eu tinha feito um plano de santidade que Deus tinha mostrado para mim que era muito urgente no meio do mundo. É preciso um Santos com jeans e Coca-Cola. Sim, né? sim. Pronto, e eu gostava dessa ideia. Eu disse, vamos nessa. Coca-Cola também é bom. Eu concordo com você. e então eu disse, vamos nessa, Carlo Acutis. Mas depois, num segundo momento, disse, não, mas no seu caso, o que eu quero é mesmo que você seja padre. E eu disse, mas isso já tem tantos. Sim. E já tem tantos padres santos, não é? Não vai acrescentar nada, não é? Então, mas pronto, Deus tem razão, aí obedeci com um pouco convencido, não é? Um pouco triste, não é? Não por falta de generosidade, porque eu queria dar tudo para Jesus, mas ia fazer uma coisa que já está feito, não é? Pronto, mas Deus tem sempre razão, não é? Quando a gente se entrega é mais que bom, é? Portanto sou um padre feliz, não é? Graças a Deus. Deus me chamou. O senhor entra no seminário com qual idade? Eu entro só aos 23 anos, porque eu estudei gestão de empresas antes. Então terminei o curso em junho e em agosto entrei no seminário. Já a meio do curso eu já percebi que veio a vocação sacerdotal, mas eu não quis interromper os estudos. Você chegou no seminário de moto? Não. Não, porque fui para Roma. Né? Foi para Roma. Mas pronto, eu concluí o estudo. Eu podia ter interrompido, mas eu, de maneira de temperamento, eu não gosto de deixar as coisas mal acabadas. Sim. Também de educação, né? Terminar bem é importante. Começar bem é fácil. Isso. O entusiasmo está lá sempre, não é? Agora, terminar bem os nossos trabalhos, as nossas tarefas é mais difícil. Então, eu não disse a ninguém para não perder o foco, porque senão já não havia motivação para continuar, mas eu fui continuando a fazer os estudos até ao final e só na véspera de terminar o curso é que eu disse aos meus pais e à minha família. Disse, amanhã termino, era o dia dos meus anos, então minha mãe faz sempre um bolo de anos, todo mundo junto. E então eu aproveitei e disse, amanhã termino o curso e depois vou para o seminário. Foi assim um balde de água fria. Nossa. Deu um certo gelo. O meu pai já tinha arranjado um bom emprego para mim e tudo. Eu tinha feito um estágio até num banco brasileiro, no Unibanco, já não existe, em São Paulo, em 97. Então tudo isso foi uma experiência que eu já sabia que não ia ser o meu futuro. Mas foi bom, né? É sempre bom. E depois entrei aos 23 e fiz até aos 30 no seminário, 7 anos. E depois fui ordenado sacerdote aos 30, que também me marcou muito. Foi a idade em que Jesus começou o ministério público. Isso. Então foi tudo...